Bem-vindo a todos, né? Bom ver vocês nesse 10º encontro da IME. Essa é a primeira mesa do grupo de trabalho Outros Filmes, Sobrevivência e Resistência das Imagens. A gente vai ter 3 comunicações hoje, de 15 a 20 minutos cada. E eu peço para quem quiser colocar questões, que escreva pelo chat, e a gente vai reunir tanto aqui quanto no YouTube. E a gente vai reunir e depois passar essas questões para os oradores e pesquisadores. Então, vou cumprimentar e ao mesmo tempo, apresentar participantes da mesa. Olá, Tereza Metia e Cristina Ferraz Mussi, as duas da Universidade Federal de Juiz de Fora, aqui no Brasil, que vão apresentar o trabalho Entre Arquivos e História, quando o cinema vira personagem. Em seguida, as pesquisadoras Thais Blanc, do CPDOC, Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea da Fundação Getúlio Vargas, aqui do Brasil, e Patrícia Machado, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Elas vão apresentar o trabalho Inês, Cinema, Arquivo e Resistência. E, por fim, a pesquisadora Raquel Scheffer, do Centro de Estudos Comparatistas da Universidade de Lisboa e do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. É isso, Raquel? Acho que que vai apresentar o trabalho Sara Maldoror, a interseccionalidade de um olhar anticolonial. Então, vou passar a palavra às primeiras oradoras, Tereza e Cristina. Aí, não sei quem é que vai começar das duas. Pronto. Eu vou compartilhar a tela, a Cristina vai começar, mas aí eu vou compartilhando daqui a tela. Bom, gente, muito obrigada aí, Tereza, na parceria, né, de sempre, e bom dia, né, bom dia cedinho aqui no Brasil a todas e todos, é um prazer estar aqui com vocês, e nós vamos então dividir essa apresentação. Eu vou começar a falar de uma primeira parte que vai justificar muito o porquê de nós estarmos aqui, exatamente apresentando esse trabalho Entre Arquivos e Histórias, quando o cinema vira personagem. É porque nós duas estamos à frente de um grupo de pesquisa da nossa universidade, o Comunicação, Cidade e Memória, que desde 2013 tem estudado, através de um projeto Cidade e Memória, a construção do imaginário urbano pela narrativa audiovisual, a frequência, os trajetos e as histórias dos antigos cinemas de rua de Juiz de Fora. Juiz de Fora é uma cidade do Sudeste mineiro, para quem é do Brasil, ela fica assim bem próxima ao Rio de Janeiro, né? Nós somos conhecidos aqui como cariocas do Brejo, a 200 quilômetros do Rio, e para quem é de Portugal, é a região Sudeste, né? E próximo ao Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, essas grandes capitais do Sudeste, e sempre sofreu influência na sua história, exatamente desse seu passado. Não é à toa que Juiz de Fora foi a primeira cidade de Minas Gerais, em 1897, a ver uma exibição de cinema. E nos jornais locais a gente tinha sempre anúncios de filmes que eram exibidos no Rio de Janeiro, porque mesmo quando tínhamos estradas piores, só com macadames e tal, era mais fácil chegar ao Rio, e as nossas relações com o Rio já existiam desde o Império. Para a gente fazer essas pesquisas todas no grupo, entre elas a que resultou nesse trabalho que está sendo apresentado hoje, nós sabemos a importância das imagens de arquivo, que a gente consegue encontrar tanto em acervos públicos, como também em acervos privados, né? Aí, no caso dos acervos privados, mais fotografias, relatos, cartas, diários, que relatam o prazer, as sensações, a percepção, subjetividades e sociabilidades oriundas exatamente da ida ao cinema. E nós trabalhamos muito neste grupo com uma metodologia de história oral, que é uma metodologia ligada ao Museu da Pessoa de São Paulo. Nós trabalhamos também o tempo todo falando desses tipos, né, de cinemas que nós temos, com os quais nós dialogamos, né? Então, a gente tem um trabalho que é exatamente de pesquisa dos cinemas de rua da cidade, que hoje nós não temos mais nenhum, desde 2017, fechou as portas o último cinema de rua da cidade, então a gente tem um outro modelo de cinema, não mais os Move Palace, não mais os cinemas Poeirinha, embora exista um ainda destinado a filme pornográfico numa região central da cidade,
Os cinemas de médio porte também sumiram e os de galeria hoje foram substituídos pelos cinemas de shopping. Aí nós temos várias salas hoje nos vários shoppings que existem, centros comerciais grandes aqui na cidade. Mas o nosso trabalho, então, tem toda uma relação com essa iconografia dos cinemas, com a memoráblia dos cinemas, com os ingressos que foram guardados, com todos esses objetos que cercam a ida ao cinema. E essa produção acadêmica já rendeu vários trabalhos de final de curso, dissertações, livros, artigos e pesquisas de iniciação científica no âmbito da Universidade Federal de Juiz de Fora. No caso das nossas participações para publicizar o que nós fazemos com esses arquivos e com essas investigações, a gente tem um canal no YouTube, Cinemas de Rua de Juiz de Fora, que tem 100 e poucos inscritos, temos um perfil no Instagram com mais de 500 inscritos, temos também um perfil no Facebook, abastecemos um blog do grupo com vários artigos produzidos por essas pessoas que estão investigando a ida ao cinema e também todas essas relações que se fazem presentes, né, dentro de um hábito que cunhou toda a percepção da cidade e a relação dos seus habitantes com o espaço urbano durante todo o século XX. Né? Esse aí é um print que a Tereza muito gentilmente fez, né, do nosso canal no YouTube, Cinemas de Rua de Juiz de Fora, onde nós temos esses webdocs, né, de 5 a 7 minutos, que trabalham com a coleta de depoimentos de história oral, coleta de material iconográfico, material que faz parte também, né, que dá uma materialidade, né, no caso, a todas essas histórias, ingressos, cartazes, folhetos de divulgação, e, em especial, que nos toca mais, que é a história oral, né, como um grande repositório de depoimentos de pessoas que frequentaram os cinemas, trabalharam nos cinemas, então falam para nós de todas aquelas percepções, sensações, vivências de mundo possíveis através disso. A história oral, para nós, essa metodologia do Museu da Pessoa. O Museu da Pessoa hoje tem mais de 10 mil depoimentos, desde presidentes da República até pessoas totalmente comuns, e nós trabalhamos numa parceria com eles, com quem mantemos um convênio para exatamente desenvolver o tipo de abordagem que utilizamos para trabalhar com a história oral. Eu passo agora com um imenso prazer para a Tereza, que vai falar mais especificamente desse objeto que é resultado de todo esse trabalho. Gente, bom dia também, aqui no Brasil, meio da manhã em Portugal, né? É um prazer estar aqui nessa versão online, né? Eu já acompanho há alguns anos a versão presencial, que é muito mais agradável, mas espero que volte em breve, com segurança. Dando continuidade à apresentação que a Cristina fez, e como ela falou, né, esse trabalho é muito do encontro dos nossos interesses. Eu cheguei no Concime um pouco depois, então já peguei uma pesquisa sobre cinema de rua em andamento, e trago, assim, e sempre tentei dialogar também com a perspectiva dos estudos de imagem, né, que era mais que é mais a minha área, né, e especialmente depois de entrar no programa de pós-graduação em Artes, Cultura e Linguagens e conseguir promover esse diálogo, né, Cristina, que a Cristina está no programa de pós-graduação em Comunicação, no PPG-Com, e que é ligada à Faculdade de Comunicação, onde eu sou professora também, mas eu estou no programa de pós-graduação em Artes, Cultura e Linguagens, que está vinculado ao Instituto de Artes e Design da UFJF. Então, acho que é um encontro muito potente, e a gente tem tentado explorar muito isso. Nesse artigo, já traçando essas contribuições da história oral, principalmente com o New Cinema History, né, que faz uma diferenciação entre os estudos fílmicos, né? Então, para o New Cinema History, eles estão mais interessados na atividade de ir ao cinema, numa questão mais contextual, se diferenciando da história do filme em si. Então, a gente começou esse diálogo e pensando justamente, revisitando os filmes, os curtas, né, que o Concime já tinha produzido através da pesquisa, nós encontramos
Deixa eu voltar aqui um pouquinho, desculpa. Nós encontramos algumas questões que primeiro sobre esses tipos de filmes, né? Esses filmes de cinema, como eu vou chamar um pouquinho lá na frente, que são esses filmes que eles podem, né, trazer narrativas dos filmes sobre tanto caminhar no eixo das histórias das salas de cinema, né, como se fosse uma mini biografia, digamos assim, sobre essas salas, mas também podem se caracterizar, se conectar com episódios que trazem as histórias de vida desses indivíduos, né, desses grupos que frequentavam o cinema através da memória, e contando seus hábitos. Então, o nosso primeiro despertar para esse tema veio em revisitar tudo que a gente já tinha feito, especialmente revisitar materiais brutos ali dentro. E o encontro com esse filme que a gente vai discutir hoje, o Cine São Paulo, que é um filme de 2017, um documentário, que conta a história do seu Chico, que é um personagem que é o filho do dono que foi, né, o filho do dono do cinema, e depois virou o dono do cinema, numa cidade de Dois Córregos, em São Paulo, no Brasil. E toda a narrativa do documentário ela vai se alicerçando nas imagens de arquivo cedidas pelo seu Chico, nos objetos e na materialidade cedida por ele aos documentaristas, né? Então, isso que nos interessa que é entender toda essa rememoração, essa memória da ida ao cinema, né? Isso se conecta muito com a vertente do New Cinema History, que estuda justamente a memória das audiências, para discutir questões de sociabilidade, questões da cidade e do cinema como aparelho, mas muito através das memórias dessa audiência, se distanciando um pouco da biografia desses filmes, né? Então, eu vou passar alguns trechinhos, são de segundos mesmo aqui do filme, né? Para não ultrapassar o tempo, já está no slide. Traz boas lembranças. Boas lembranças. Esse é o nosso personagem principal, esse é o seu Chico, né, que, na verdade, vai ceder esse protagonismo ao Cine São Paulo no filme. E, através disso, nós nos aproximamos de uma classificação feita pela Annette Kuhn sobre essas memórias da ida ao cinema, né? É uma pesquisadora que ela detalha quais são esses tipos de memórias exploradas nos filmes sobre a ida ao cinema ou nos filmes que são, de certa forma, essa biografia do cinema. Então, ela diz que essas memórias elas podem estar centradas, né, sobre o equipamento, sobre a sala de cinema, da ordem material mesmo, ou a memória sobre o dispositivo, né, quando você vê principalmente os filmes, a sensorialidade, quando eles pegam as latas de filme que contam sobre isso, as experiências das audiências, né, e suas próprias práticas coletivas, que nos interessa muito. Mas tem uma classificação dela, que é o que alicerça esse texto, que ela diz que são as memórias de si, que é quando a experiência da ida ao cinema, as histórias de vida, os momentos de vida pessoal, o retrabalho de lembranças pessoais e contradições e complementos, né? E aí é que se conecta com essa história do seu Chico, que traz toda essa história do Cine São Paulo através da vida dele, né? Por ser um cinema que foi herdado do pai, então ele tem as documentações, os cadernos do pai, que anota quais foram os filmes que foram lançados lá em Dois Córregos, e toda a narrativa do filme ela vai sendo construída a partir disso. Um outro tipo de imagem, né, que é muito recorrente em filmes filmes de cinema, como a gente pode chamar, né, e filmes especialmente sobre a ida ao cinema, é a própria lembrança de alguns filmes que esses espectadores assistiram, né? E uma forma de remontagem, né, um artifício utilizado pela própria montagem, é trazer esses filmes, a narrativa desses filmes relembrados, rememorados, como uma parte da vida desses personagens, né? A gente tem um exemplo aqui que eu trouxe do seu Chico lembrando... Cine. Deixa eu pegar aqui. Da mulher, da esposa dele. Vou procurar aqui. Cine São Paulo, dia 20 de julho de 63, que eu
comecei a namorar mesmo. E nós viemos assistir o quê? A Carrocinha, do Mazzaropi. E é para você casar comigo. Era uma empresa familiar. Minha esposa vendia ingresso aqui, eu passava o filme lá em cima, os filhos vendiam bala. Temos também a Ana Letícia, que ajuda a vender bala e ajuda a chupar bala também. A vida, afinal de contas, é desafio, né? Se você não aceita o desafio, você não vive. Então, eu trouxe só esse trechinho, porque não daria para discutir todas as imagens que eles usam, né? Mas sempre que o seu Chico relembra um filme que ele assistiu que foi emblemático, né? Ele mistura a história da própria narrativa do filme, a história de vida dele e da família dele, né? E se a gente pode pensar em duas classificações, que é o que se tem desenvolvido para esses filmes de cinema, né? Ou um filme sobre a biografia daquele cinema, ou um filme sobre a ida ao cinema, os filmes que são centrados nessa ida das pessoas ao cinema, nessa memória da audiência, são filmes que rememoram, né? Tem esse papel muito grande, mas especialmente uma característica muito presente nesse tipo de imagem, nesse tipo de narrativa, é a valorização da esfera do cotidiano, né? Então a gente tem esse jogo de temporalidades de um filme, desses filmes, especialmente depois dos anos 2000, filmes sobre cinemas de rua, alguns, né, sobre videolocadora, tem sempre essa atividade de assistir aos filmes. E essa discussão se aproxima muito de uma discussão que é muito cara para a discussão da arte e da vida, né, que é esse culto contemporâneo às pequenas e efêmeras intervenções. Então, isso vai sendo cortado ao longo do filme, trazendo essas aproximações, essas valorizações do contemporâneo, do banal, da vida que interessa. Desculpa, deu 15 minutos, tá bem? Tá Tem mais joia, tá ótimo. para você Não, era... concluir. Uhum. Então, a aposta da discussão do artigo é justamente conectar esse tipo de imagem, né, que rememora a essas lembranças, a esse momento contemporâneo também da discussão das imagens, que são impregnadas por essa vida cotidiana, por essa vida banal, né, pelos objetos, pelos ingressos, enfim, pela vida dessas pessoas que nos trazem muito, nos ensinam muito sobre esses hábitos de ir ao cinema. Né? Obrigada. Obrigada a vocês. Parar aqui de compartilhar. Passar a palavra, então, para Thaís Blanc, Patrícia Machado. Quem é que vai entrar? Eu e Patrícia. Vamos lá. Paty. Bom, gente, bom dia. É um prazer estar aqui, enfim, apesar de não estarmos nos encontrando no presencial, né? Vamos continuar sonhando, quem sabe, do próximo IM, a gente está lá na beira da praia, em Portugal, podendo tomar um fino depois das apresentações. Venho frequentando o IM desde 2012, todos os anos, sem exceção. Então, não ter ido, né, ano passado e esse ano, sem dúvida, é uma perda, uma lacuna, mas espero que, como Teresa falou, em segurança, quem sabe ano que vem a gente possa se encontrar ao vivo. Bom, o que eu e Patrícia a gente vai apresentar aqui hoje faz parte de uma pesquisa que a gente já vem desenvolvendo há mais ou menos 2 anos. No último IEM, acho que foi o último IEM presencial, né, Paty, acho que foi, né? Foi na eleição do Bolsonaro, foi perto da eleição do Bolsonaro, a gente até fez uma foto de protesto lá no IEM. A gente já começou a apresentar os primeiros resultados dessa pesquisa, que é uma pesquisa que tem como objetivo mapear, coletar e analisar filmes amadores produzidos no período da ditadura militar, que tenham uma dimensão claramente política, né? Então, filmes realizados em contextos de amadorismo ou contextos familiares, que são atravessados pelas tensões do período da ditadura militar e que encarnam, de alguma forma, os perigos, os dilemas, né, desse momento.
Essa pesquisa, ela é uma pesquisa que tem nos dado, apesar da temática, muito prazer, porque ela leva a gente para caminhos inesperados. Digamos assim, uma pesquisa exploratória, né? A gente vai seguindo o caminho dos arquivos, a gente tem trabalhado com um método que eu e Patrícia tivemos contato na França, da professora Sylvie Littenberg, e que trabalhamos nas nossas teses, e a gente vem desenvolvendo e acho que podemos agora até falar, né, criando um método próprio nosso, assim, um método já mais abrasileirado, que é justamente o de percorrer o caminho migratório dessas imagens e reconstituir o processo e o contexto de produção das imagens. Bom, dentro do contexto dessa pesquisa, a gente acabou chegando num filme que não é um filme amador, que é um filme que foi realizado em 1974 e que está depositado no Centro Audiovisual Simone de Beauvoir, na França, um filme denominado Inês, de 19 minutos, que seria, digamos assim, um filme de caráter mais experimental, né? Só que a gente quer, antes que é de fato o assunto, assim, o objeto central da nossa análise. Mas justamente porque a gente chegou nesse filme através de um percurso, né, traçado dentro da pesquisa, a gente vai retornar um pouco e mostrar para vocês como que a gente chegou nele, né? A gente chegou no filme porque um dos personagens centrais da nossa pesquisa é a Inês Etienne Romeu, que é, claro, a personagem central desse filme francês que eu comentei aqui, né? A Inês, ela foi, durante o período da ditadura militar, vítima de violência, né, por parte do Estado e que resultou numa prisão clandestina. Ela era integrante de uma organização que se tornou alvo da repressão política da ditadura militar, a Vanguarda Popular Revolucionária, e foi presa em 1971, aos 29 anos, em São Paulo, por participação no sequestro do embaixador suíço no Rio de Janeiro, ocorrido em dezembro de 1970. Barbaramente violentada já nas primeiras horas de prisão, Inês foi entregue ao Centro de Informação do Exército, que mantinha clandestinamente uma casa em Petrópolis, usada para interrogatórios sobre tortura e execução de prisioneiros políticos. Na chamada Casa da Morte, que era o nome dado a esse centro de tortura, Inês ficou encarcerada por 96 dias e tornou-se a única sobrevivente que passou por ali, escrevendo depois um imenso relatório denunciando as torturas e o estupro que sofreu, os crimes que presenciou, os nomes das vítimas e algozes e as tentativas de assassinato que foi submetida. Inês começou a denunciar essas torturas logo depois da saída da Casa da Morte, ainda né, na prisão e ainda sob o controle dos militares. Com isso, ela começou, ela se sentia e via que tinha sua vida ameaçada, mesmo presa, né? Ela tinha uma visão bem clara de que ela corria perigo estando dentro da prisão, né? E foi justamente essa sensação de perigo que levou ela a se casar com Jarbas Silva Marques como uma estratégia de saída da prisão, porque ao se casar, ela estava presa e ela pediu o direito de se casar, ela saiu para ir ao cartório, né? E nessa saída, os familiares, os amigos organizaram filmagens do casamento, né? E pessoas que fotografassem o casamento com uma forma de produzir registros, né? Um testemunho e imagens de que Inês estava viva, né? Estava presa e viva. Um desses registros é o registro que dá origem à nossa pesquisa, essa pesquisa de mapeamento dos filmes amadores, que é justamente esse fragmento que vocês estão vendo aí. Então, esse fragmento foi realizado em 1975, né, justamente quando ela sai da prisão para trocar alianças, né, para se casar rapidamente, uma cerimônia, na verdade, no Palácio da Justiça, no Rio de Janeiro. Quem filmou essas imagens, aí eu acho que, Paty, você pode começar a passar,
foi um amigo dela e cinegrafista amador, Bruno Scharf, eu não sei como eu consigo falar o sobrenome dele, Scharfstein, né? E foram imagens produzidas com uma câmera Super 8, justamente a pedido da irmã de Inês de Etienne, né? A intenção, claro, não era produzir um souvenir de um momento feliz, né? São imagens de um casamento, mas não são imagens domésticas, familiares, no sentido como a gente está acostumado a ver, né? Mas justamente, como eu falei, uma prova da vida da militante, né? Uma prova de vida da militante, né? Então, o casamento foi registrado porque a família da noiva tinha consciência de que ela corria risco de morte dentro da prisão e temia um atentado durante, né, também essa breve saída, né? As imagens serviram como testemunho, né, de que ruim poderia vir a acontecer com a Inês Etienne. No relatório escrito por Inês, quando ela deixou a Casa da Morte, só para a gente ter uma noção da intensidade, da densidade dos testemunhos dela, né, ela declara que temia ser objeto de queima de arquivo. E ela diz assim: pelos fatos porque passei durante o cativeiro, onde fui torturada e vi companheiros sofrendo e morrendo, pelas conversas que mantenho com agentes secretos que me visitam, tenho os motivos para acreditar que meus carcereiros pretendem me eliminar, falseando a maneira e as razões de minha morte. Bom, e é dentro desse contexto que esse filme de um casamento é produzido. Na nossa apresentação da IEM anterior, a gente analisou, a gente se deteve, né, na análise fílmica e na análise do contexto de produção dessas imagens, assim como a Cristina e a Tereza, a gente também usa o método da história oral, então a gente entrevistou o Bruno, né, que foi o responsável pela produção desse filme, e à medida que a gente foi se aprofundando na análise do filme, na história, no percurso desse filme, na forma como ele foi preservado, como ele sobreviveu, como ele foi utilizado no período e na própria história da Inês Etienne, foi que a gente chegou nesse outro filme chamado Inês, né, que é um filme experimental, já não mais realizado num contexto amador, mas que também se debruça sobre a trajetória, na verdade, e os perigos que Inês vivia naquele momento. Aí eu passo a palavra para a Patrícia. Bom, a gente descobre esse filme, né? Ele está no arquivo, no acervo do Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir. É um filme que nunca foi exibido no Brasil, né? A gente acaba ficando muito impressionada com o que a gente vê, porque já seguíamos essa história de Inês, como vocês viram nas imagens. A gente vai em busca para reconstruir essa história. A gente parte desse filme amador, mas a gente vai em busca dos documentos da polícia política, a gente faz o cruzamento de todo esse material para tentar dar visibilidade, né, para uma história que, apesar de conhecida por conta da Comissão Nacional da Verdade, principalmente, que acontece em 2014 no Brasil, né? Essa história é reconstituída, Inês conta a sua história ainda viva, né? Mas, de uma certa maneira, a gente busca as imagens dessa história, né? Porque é uma história sem imagens. O Centro Clandestino de Tortura, ele não produziu imagens do acontecimento. Então, esse filme foi dirigido pela atriz Delphine Seyrig, né? Que é uma atriz famosa e tudo mais, e ele é criado por uma espécie de... A Delphine, ela dirige, mas ela fazia parte de um coletivo feminista chamado Les Insoumises, que foi criado, né, assim, que parte de uma iniciativa da cineasta Carole Roussou-Poulos, que é a primeira cineasta, né, assim, a primeira mulher a comprar uma câmera de vídeo, né, nos anos 70. Ela tem essa iniciativa e ela começa a filmar acontecimentos políticos relacionados a questões feministas, políticas de um modo geral, e ela se reúne a outras mulheres, entre elas Delphine, para produzir, um coletivo de produção de filmes políticos, né? O uso do vídeo acaba se tornando muito apropriado para esse coletivo feminista, porque é uma produção mais barata, prática, e que propõe também uma nova linguagem,
né? Uma linguagem diferente da linguagem desse cinema mais hegemônico, masculino, branco, né? Então, e nessa história do coletivo, elas acabam conhecendo, e aí é o cruzamento da nossa pesquisa também, elas acabam conhecendo a atriz Norma Bengel, que estava vivendo na Itália, né, que passa uma temporada na França. E Norma Bengel tem uma relação com Inês Etienne também, que a gente acabou descobrindo. Ela filma a saída da Inês Etienne da prisão. Esse material está hoje na Cinemateca Brasileira. A gente ainda não teve acesso a ele. A Cinemateca Brasileira, né, é bom ressaltar, está fechada, sem funcionários, não temos mais acesso a ela, a ponto de ser destruída pelo governo brasileiro por conta da falta de preservação de cuidados e de funcionários. Então, esse material está inacessível para a gente no momento, mas é um material que a gente quer buscar. E aí, o encontro de Delphine Seyrig e Norma Bengel, essa história é contada, Delphine passa a conhecê-la, produz esse filme, e esse filme é produzido justamente para ser levado para o Congresso Feminista, que vai acontecer no ano de 1975, como forma de denúncia, na verdade, do que estava acontecendo no Brasil. Inês estava presa na época, né, em 75, e o filme é feito para pedir a libertação de Inês, né? Então, é uma espécie de filme manifesto, um filme feito num momento de urgência, e feito no exterior, né? No Brasil não era possível, e que só chega até a gente, né, agora, assim, com essa pesquisa, que ficou todo esse tempo desconhecido por todos nós. Seria interessante a gente mostrar um trechinho do filme. A gente tem tempo? Só para vocês terem ideia do que é, ou senão eu descrevo. Está sem áudio, Maria? Tem mais 6 minutos. Vamos colocar, Thaís? O filme, basicamente... eu preciso que você pare de compartilhar, Patrícia. Desculpa, eu preciso que você pare de compartilhar. Tá? O filme trata... essas denúncias de tortura, né? Esse relatório que Inês que existe na própria polícia política, porque quando a Inês sai da prisão realmente, né, ela conta tudo o que aconteceu, ela conta as mortes que ela viu, né? Ela é a principal a única sobrevivente da Casa da Morte. O filme é uma encenação desses testemunhos, na verdade, é um filme fortíssimo porque essas mulheres elas reencenam o que Inês sofreu na prisão. Minutinho, gente, estou abrindo aqui. Começa assim, primeiro tem uma foto, a gente não vai mostrar essa parte, mas é essa foto que a gente mostrou antes da Inês, né, no tribunal, ali no momento que ela conta, que ela testemunha, e tem uma narração da própria Delphine, contando toda a história da Inês, até que chega o momento dessa performance, né, uma performance muito... violenta, assim, mas necessária no momento, né? Porque realmente se trata de um filme de denúncia. Já achei aqui, vou compartilhar. Vai ter que tirar toda a roupinha, sim, senhora. Amor demais, amigo. Vamos, depressa. De tanto amor que deu. Que manteve acesa a chama. O que tá esperando, sua vaca? Da verdade de quem ama. Antes e depois do amor. E você, amada amante, faz da vida um instante. Isso, vai tirando, vai tirando. Para nós dois. Esse amor sem preconceito, sem saber o que é direito, faz as suas próprias leis. Que flutua no meu leito, que explode no meu peito, e supera o que já fez. Nesse mundo desamante, Não arruma a calcinha, não. Vai ter que tirar ela também, entendeu? faz o mundo de nós dois. Amada amante,
Agora vai bancar a pura, é? Para assaltar banco, para matar, não tinha vergonha, não? Vamos, vira, sua cadela, vira. Vamos, que eu quero ver esse corpinho, que muito comunista já viu e já comeu. Hoje quem vai provar isso somos nós. Acho que tá bom, né, Paty? E além de tudo, né, da performance, do que é dito, essa música que toca é a música que Inês ouvia enquanto era torturada, né? Os torturadores pediam escolhiam a música preferida dos torturados para utilizá-la no momento, né, da tortura. E, acima de tudo, né, uma coisa que a gente trata no artigo recente que a gente publicou na revista Ecopós, que conta um pouco, né, dessa história, a gente está revelando também um caráter misógino, né, da tortura, como para as mulheres, né, a coisa é muito mais barra pesada, porque inclui esse elemento da misoginia usada o tempo todo. É isso, assim, acho que o percurso é esse. A gente chega a esse filme através um pouco da nossa pesquisa, é isso. A gente trabalha com imagens familiares, imagens amadoras, documentos variados, né, documentos da polícia política, e tentando reconstituir a história, principalmente de mulheres, né? Quando a gente fala de imagens amadoras e domésticas, aparece muito esse universo feminino, tentando reescrever e contar essas histórias que precisam, principalmente agora, ser contadas, né? Obrigada, Paty, Thaís. Vamos assim. Obrigada, Paty, Thaís. Toda hora eu falo com esse microfone fechado. Pronto, vamos passar direto para Raquel. Cadê Raquel, chefe? Vamos, Raquel. Ok, ótimo. Peço imensa desculpa, espero que o tempo de espera não tenha sido muito longo. Não. Só um segundo que estou a abrir o meu paper. Então, você vai compartilhar a tela, Raquel? Sim, vou partilhar, sim. Tá, certo. Então, esteja à vontade. Estou só aqui a abrir o meu paper no iPad. É que a internet está mesmo muito má, até temo que... Só um segundo. Peço imensa desculpa, portanto, bom dia a todos. Peço desculpa novamente por este problema de internet, espero que não volte a acontecer. E, portanto, queria antes de mais agradecer à Associação de Investigadores da Imagem em Movimento por terem conseguido levar a cabo o encontro, apesar das circunstâncias adversas, e também agradecer ao GT Outros Filmes, à Beatriz Rodovalho, à Maria Ganem e à Thais Blanco, desculpem, por acolherem esta comunicação. Portanto, a minha comunicação debruça-se sobre o cinema da Sarah Maldoror e propõe-se interpretá-lo a partir de uma perspectiva feminista. Portanto, o cinema de Sarah Maldoror, um pseudónimo adotado em homenagem a Lautréamont, é a primeira filmografia a abordar as guerras de libertação dos países africanos de língua portuguesa através do sistema de representação da ficção, e é um cinema que articula uma poética e uma política de libertação. Vou partilhar o ecrã. Para mostrar-vos uma apresentação PowerPoint. Conseguem ver?
Sim, portanto, mostro-vos uma fotografia de Sarah Maldoror com o Sembène Ousmane, que me foi cedida pela Anushka de Andrade, a filha da Sarah, uma das filhas da Sarah Maldoror, a quem agradeço, aliás, pela cedência de algumas das imagens que vos vou mostrar. Portanto, no contexto histórico das independências dos países africanos de língua portuguesa, o processo de desintegração da sociedade colonial desenvolvia-se em múltiplas frentes, que incluíam a frente das imagens. A obra de Maldoror inscreve-se na conjuntura do cinema de libertação das décadas de 60 e 70, uma frente estética e política transnacional e tricontinental, unida em torno de um posicionamento comum face ao cinema como instrumento de representação e transformação do mundo. O cinema de libertação constitui uma das lógicas culturais, utilizando a expressão de Frederick Jameson, de um espaço-tempo marcado por uma continuidade entre as formas artísticas e a luta política, o vanguardismo estético e o vanguardismo político. O cinema de libertação foi historicamente definido como uma frente de guerrilha, nomeadamente por Glauber Rocha e Otávio Retino e Fernando Pino Solanas, fundado sobre um modus operandi estético e político e uma tentativa de conciliação entre o conteúdo, a forma e a função, entendida como finalidade e não num sentido formalista do cinema. Procurava-se extirpar a colonialidade das imagens em termos formais e epistémicos. O cinema de libertação é um cinema de confrontação colonial, utilizando a categoria de Mantia de Aura. Para Nicole Berenès, que cito, onde quer que houvesse opressão, injustiça e repressão, os cineastas levantaram-se e foram para a linha da frente. Fim de citação. O cinema de Maldoror situa-se nesta cartografia estética, política e epistémica. Operando sobre uma frente de imagens poética e política, a sua inventividade formal faz-nos repensar a noção de cinema militante e o cinema anticolonial como categoria geral. Cineasta francesa de origem guadalupense, nascida em Condom, no sul de França, em 1929, Maldoror define-se como uma militante da imagem em busca de um cinema de resistência, expressão que utilizou numa entrevista que me concedeu em 2013 em Paris. Foi companheira de Mário Pinto de Andrade, poeta, ensaísta e político angolano, membro fundador e primeiro presidente do MPLA, que conceptualiza a teoria do facto literário, fundada sobre uma interpenetração e uma reciprocidade entre o facto cultural e o facto económico. Para Pinto de Andrade, importante referência da teoria anticolonial, a formação da literatura anticolonial é histórica e formalmente determinada pelo sistema colonial e pela sua estrutura binária. De acordo com o autor, a literatura anticolonial é uma forma de oposição e de resistência cultural e formal proto-nacional ao sistema colonial e à sua estrutura binária. A forma literária não nasce diretamente da realidade económica, como na teoria da literatura marxista do reflexo, mas da seção colonial. A identidade cultural nacional e as suas formas de expressão literárias e artísticas não refletem, por conseguinte, a realidade colonial, afirmando-se inversamente como um modo de resistência a essa realidade e anunciando a sociedade pós-colonial por vir, conceptualização que pode ser aplicada às formas cinematográficas, exigindo, contudo, uma complexificação acrescida, dado o cariz indexical do cinema. Depois de ter estudado cinema em Moscou com Marc Donskoy e ter sido assistente de Gilles Pontecorvo em La Bataille d'Alger, mostro-vos uma imagem da rodagem do filme, que me foi cedida também pela Anushka de Andrade, assim como assistente de realização de William Klein em Festival Pan-Africain de Alger. Maldoror realiza uma série de filmes sobre as lutas de libertação dos países africanos de língua portuguesa. Além de Monangambé, Maldoror filma Des Fusils pour Bantá, sobre o combate do PAIGC na Guiné-Bissau. Filme inacabado, o seu negativo terá sido confiscado e permanece, em todo caso, até hoje invisibilizado, e isto devido à perspectiva discursiva feminista. Maldoror realiza também Sambizanga, considerada como a primeira longa-metragem de ficção angolana, ainda que rodado na República Popular do Congo, Congo-Brazzaville, antes da independência de Angola, por uma realizadora francesa. Depois das independências, Maldoror realiza, na Guiné-Bissau, onde Pinto de Andrade é Ministro da Cultura, Fogo, Ilha de Feu, de 77, e cartografia histórico-política sensível da Ilha do Fogo, e chamo-vos já a atenção para o facto de que a Guiné-Bissau e Cabo Verde foram um país unificado até o golpe de Estado de 1980, e em 1980, na Guiné-Bissau, realiza Carnaval à Bissau, um filme que documenta as festividades do Carnaval em Bissau 6 anos depois da independência. Certas imagens do filme terão sido reempregadas sem serem creditadas em Sans Soleil, de Chris Marquet. Durante longos anos, os filmes de Maldoror fizeram parte de um cinema invisível.
Para Roberto Moura, que cito, o cinema invisível não foi incorporado pela história, tendo, portanto, sido esquecido, mas existe ainda e esforça-se por ser visto. São filmes que não se tornaram definitivamente num cinema invisibilizado, filmes pelos quais nos desinteressamos, favorecendo a deterioração das cópias, filmes mencionados em certos documentos, mas que infelizmente não podem ser vistos. Fim de citação. A filmografia de Maudurer inscreve-se ainda hoje nas zonas de sombra de uma história não canónica do cinema, história que importa rever e ressignificar, particularmente em termos de um contradiscurso feminino e feminista sobre os cinemas revolucionários, que incluiria, entre outras figuras, Esfir Shub na União Soviética, Sara Gomes em Cuba e Josefina Crato na Guiné-Bissau. Porém, o trabalho de conservação, restauro e digitalização dos filmes de Maudurer, impulsionado pelas suas filhas Anushka de Andrade e Enda Ducados ao longo da última década, contribuiu para dar uma visibilidade acrescida à sua obra. Desta maneira, o Arsenal de Berlim restaurou recentemente Moulin Gambé, enquanto que o Museu Reina Sofia dedicou uma retrospectiva à cineasta em 2019. Vários festivais e instituições, como a revista Another Gaze, a Feminist Film Journal, homenagearam postumamente Maudurer depois da sua morte em abril de 2020. O Festival Indie Lisboa vai dedicar uma retrospectiva à cineasta na sua próxima edição e a obra de Maudurer sobrevive também através dos trabalhos artísticos que lhe foram consagrados, como, por exemplo, Préface à des Fusils pour Banta, uma instalação de 2011 de Mathieu Kleib-Abonet. Portanto, esta comunicação pretende examinar brevemente de que maneira a filmografia de Maudurer subverte, articulando um olhar poético e político sobre o mundo em transformação das décadas de 60 e 70, as categorias identitárias, sociais, raciais e genéricas associadas ao cinema hegemónico e, em particular, ao cinema colonial. Se no cinema colonial, conceito que deve ser entrevisto de maneira dinâmica, o colonial impregna os processos perceptivos e cognitivos ligados à construção e à organização do olhar cinematográfico, e se neste se articulam e formalizam categorias dominantes de origem social, classe, raça e género, esta comunicação visa analisar de que modo um olhar anticolonial africano não dominante, negro e feminista se afirma no cinema de Maudurer, vindo questionar o próprio paradigma do cinema anticolonial. Da mesma maneira que, segundo Aníbal Quirrano, existe uma colonialidade do poder, da cultura e do conhecimento, é importante tomar em conta a colonialidade correlativa do olhar, assim como a dos dispositivos de representação e das formas representativas, incluindo das formas fílmicas. Ao definir a noção de imagem-arquivo da modernidade e da colonialidade produzida por tecnologias modernas coloniais do ver, Joaquim Barrientos introduz o conceito operativo de colonialidade do ver. Para o autor, que cito, o reconhecimento da colonialidade do ver deve conduzir-nos à descoberta de paradigmas cópicos adjacentes, alternativos e contestatários, inscritos, ainda que invisibilizados, pelo desenvolvimento histórico da modernidade-colonialidade. Fim de citação. Através dos seus procedimentos narrativos e estéticos, e mais concretamente de uma estética da sensorialidade e dos afetos, o cinema de Maudurer não só procura interpelar o dispositivo cinematográfico como tecnologia moderna colonial do ver, encarnando os pressupostos científicos e ideológicos da modernidade europeia hegemónica, nomeadamente o sistema de representação visual da perspectiva artificial, e a este respeito é curioso referir que, segundo Pavel Florensky, o sistema de representação da perspectiva artificial é posto em causa historicamente em períodos de grande turbulência social. Portanto, o cinema de Maudurer procura pôr em causa os pressupostos científicos e ideológicos do modelo de representação da modernidade europeia hegemónica e visa também contrapor um olhar feminista, muito embora a cineasta nunca tenha definido o seu cinema como feminista, é preciso dizê-lo, ao paradigma escópico hegemónico. Verifica-se, por conseguinte, uma interrogação conjunta do paradigma capitalista colonial e do paradigma patriarcal, apontando para o seu imbricamento como padrões de dominação. O cinema de Maudurer propõe um olhar afrodiaspórico, negro e feminista sobre o mundo em mutação das décadas de 60 e 70, que põe em causa o próprio quadro e as metodologias do cinema anticolonial. Portanto, Moulin Gambé, realizado em 1969, é o primeiro filme a representar a luta de libertação de Angola através do sistema de representação da ficção e foi financiado pelo Departamento de Orientação e Informação da Frente de Libertação Nacional e pelo Exército Nacional Popular Argelinos, no quadro do internacionalismo que marca os primeiros anos que seguem à independência da Argélia.
Foi exibido no Festival de Cannes em 1971. Adaptação do conto de Landino Vieira, O Fato Completo, de Lucas Matese, de 62, o guião do filme é assinado por Pinto de Andrade e Sérgio Michel. O termo Munongambé significa contratado, designando os trabalhadores negros forçados a trabalhar nas plantações coloniais. A expressão dá também título à canção anticolonial de Rui Mingas, de 1960, elemento da banda sonora de 25, realizado por José Celso Martínez Correia e Celso Lucas sobre a independência de Moçambique. Portanto, vou mostrar-vos um breve extrato enquanto continuo. Ai, não está a funcionar. Bom, fica assim. Segundo. Não está a funcionar. Já percebi. Vou mostrar-vos um breve extrato enquanto continuo. Ai, não está a funcionar, não percebo. Mais estranho. Portanto, notemos, este é um extrato de Munongambé, a construção do quadro, a maneira como os corpos colonizados ocupam o primeiro plano, enquanto que os corpos colonizadores, já vão ver um pouco mais à frente, são enquadrados em segundo plano. Observemos ainda a afirmação de uma política da corporeidade e da sinestesia, uma visualidade sensorial e tátil. Constatemos, por outro lado, a atenção conferida por Maldoror à evolução das formas culturais e estéticas, de que o próprio filme é expressão e, simultaneamente, propicia sobre o pano de fundo das lutas de libertação deste período. Através destes procedimentos, o cinema de Maldoror permite repensar o cinema anticolonial segundo uma perspectiva formal e de género. Processo de construção de um olhar afrodiaspórico, negro, feminista, colocando em causa o regime escópico dominante e particularmente o male gaze, teorizado por Laura Mulvey e Teresa de Lauretis, entre outras autoras, é indissociável de uma descolonização das formas representativas. Sambizanga, adaptação cinematográfica do romance de Landino Vieira, A Vida Verdadeira, de Domingos Xavier, de 61, foi também exibido no Festival de Cannes em 1973 e fabula a fundação do MPLA em 1956. O filme faz parte do corpus do pré-cinema angolano, isto é, do cinema produzido antes do nascimento oficial da nação em 1975, no contexto da Guerra de Libertação. O guião de Sambizanga é assinado por Pinto de Andrade e Maurice Pons. O filme de Maldoror centra, contudo, a narrativa na personagem feminina, Maria. Tal que explicitado anteriormente, o filme foi rodado na República Popular do Congo e posteriormente montado em Paris. Sambizanga é o nome de um bairro de Caniço, a cidade africana nas margens da cidade de Cimento, a cidade branca de Luanda. É neste bairro que se situa a prisão do regime colonial português, cujo ataque em 1961 dá início simbolicamente à luta de libertação de Angola. Gostaria de mostrar-vos uma brevíssima sequência do filme. Portanto, a sequência em questão representa um episódio da vida familiar íntima de Domingos e Maria, os protagonistas do filme. Notemos, antes de mais, a dimensão hipersensorial da sequência, a decoupage, a estreiteza sem profundidade dos enquadramentos e a representação dos corpos reconstituem as condições sensíveis e as perspectivas cognitivas dos corpos dominados do colonialismo, corpos resistentes, num momento de abjoia pasoliniana, instante de exaltação e amor à vida, apesar da tragédia inerente à existência colonial. A experiência de dominação surge no presente enunciativo dos corpos e imagens. Este histórico
Ah, perdemos a Raquel, né? Ou só eu? Todo mundo. Perdemos, Maria. Acho que sim. E pena. agora? Falta muito pouco. Faltava tão pouquinho. Faltavam 3 minutinhos. Pior é que agora, como eu não sei como a gente faz, por exemplo, para sair dessa tela partilhada de Raquel. Alguma ideia, Filipe? Olha, a Raquel, apesar de estar off, a indicação que eu tenho é que ela ainda é participante na reunião. Eu posso interromper o compartilhamento dela e se faltar assim tão pouco, não será significativo depois para uma discussão sobre a fala dela, não é? Se Não calhar vejo mais aqui, acho que ela caiu mesmo. agora desapareceu. Pois. Então, se calhar o que eu aconselhava a fazer, Maria, era continuar e entrando a Raquel, incorpora-se. Pronto. Ela Dá um tempinho para ela finalizar, de repente, né? Pois, ainda temos tempo, é como achares bem. Ficar de olho aqui para ver se ela vai pedir para voltar. Provavelmente deve ter um limite nesse hotel de tempo de internet. Às vezes eles fazem isso e derrubam logo depois. Então, bom, primeira coisa era agradecer a todas as comunicações que foram ótimas. Muitas das minhas questões já foram respondidas, né? Como é óbvio, a gente teve acesso aos resumos e, enfim, acaba que, pronto, como a gente se aprofundou bastante nos trabalhos, deu para tirar bastante dúvidas sobre os temas abordados. Aqui, pronto, tem alguns comentários, não sei, não são propriamente questões, não sei se a gente aguarda, como a gente faz, Filipe? Aguarda o chat antes? Eu aquilo que visto que o vosso grupo é tão coeso e já trabalha junto há tanto tempo e funciona bem, aquilo que eu há pouco escrevi no bate-papo à Thaís, que lhe respondi, é que quem quiser falar, levanta a mão ali nas reações, não sei como, na réguazinha de cá em baixo do Zoom, da janela. E então a pessoa que fizer isto que eu vou fazer aqui agora, levantar mão, coloca a questão e tu passas a palavra. Eu posso moderar esta parte, se tu preferires. Queres? Sim, pode ser. Pode ser. Pronto, então, só para isto fluir mais, não me custa nada e quero ouvir tudo. Então vou tirar a minha mão. E quem é que tem interesse então em colocar alguma questão, levanta a mão. A Thaís, claro. Pode ativar o seu som, Thaís? Oi, gente. Bom, vou botar para a Cristina e para a Tereza, né, enquanto a Raquel não volta, depois a gente tenta conversar com ela também. Muito obrigada pela apresentação, Cristina e Tereza. Eu fiquei super interessada, enfim, e dialogando um pouco com o projeto de vocês a partir dessa perspectiva metodológica, porque eu trabalho, assim, acho que o projeto não é exatamente uma pergunta, talvez, que eu tenho que colocar, mas um comentário, compartilhar. Tem duas dimensões do projeto que dialogam muito com o que eu tenho tentado fazer no CPDOC, né? Eu sou coordenadora do Núcleo de Audiovisual e Documentário do CPDOC, trabalho junto com o programa de História Oral, enfim, e com a parte toda a documentação do arquivo. E a gente tem realizado muitos filmes a partir das entrevistas de História Oral do CPDOC. O CPDOC é essa instituição pioneira na metodologia de História Oral, né? Começou esse processo em 1975 e até hoje utiliza como fonte de pesquisa a História Oral. Então, a gente tem diversos pesquisadores que produzem essas entrevistas nos seus contextos de pesquisa, e o Núcleo de Audiovisual, e aí um pouco desse caminho que vocês estão fazendo também, tenta transformar isso, digamos assim, num produto, né, que possa ser compartilhado para além da esfera acadêmica, né? E aí eu até estou escrevendo sobre isso com o Celso Castro, a gente realizou uma entrevista, e aí, pena a Raquel não está aqui, com o comandante Pedro Pires, que foi
o personagem principal, assim, depois da morte do Amílcar Cabral, do processo de independência de Guiné-Bissau e Cabo Verde. Bom, Desculpa, Raquel voltou, posso parar e depois eu retomo, se for o caso. Não, Acho que vamos talvez seja Eu concluir, melhor. peço, Raquel. eu peço imensa desculpa a todas. Eu estou num hotel, como vos disse, e a internet está permanentemente a falhar. Não percebo porque não aconteceu nos últimos dias. Já estou cá desde domingo e tive reuniões e realmente é muita má sorte. Não sei se me poderiam dar 2 minutos só para Com concluir. certeza, Peço Raquel. imensa desculpa. Conclui sua fala, então, pronto. Sim. Pode Portanto, eu falava-vos da dimensão hipersensorial do filme, da maneira como os corpos nesta sequência e o seu contacto, o seu movimento, a tatilidade são memória, uma mnemotécnica representativa faz sensível um corpo político histórico, o cinema, modo específico do sensível, citando Jacques Rancière, torna o passado presente, atualizando no contexto de recepção. Sambizanga descarta deste modo aquilo a que Sueli e Rolnick denominam inconsciente colonial, a maneira como o colonial investe as políticas do desejo. Já em Fogo, Ile de Feu, filmado, como já indicado, em Cabo Verde em 1977, a sensorialidade é afirmada como forma espaço-temporal da experiência da insularidade. Fabulação, imagens ápticas e táteis, olhares à câmara, cores vibrantes, as áridas paisagens vulcânicas como pano de fundo dos corpos femininos, antecipando certos procedimentos formais de Casa de Lava, de Pedro Costa, filmado na Ilha do Fogo 15 anos mais tarde. Para concluir, o cinema de Maudurer e o devir material dos seus filmes, dentro de um programa de paradigma de invisibilização e de invisibilidade, contrapõe-se ao discurso heroico e fundamentalmente masculino relativo às lutas de libertação e ao próprio cinema anticolonial. Neste sentido, devém uma marca visível das contradições do projeto de modernização pós-colonial e particularmente da função do cinema, que era encarado como um dispositivo que encarnaria por si só a modernidade, no processo de construção de um projeto político-cultural que replica o modelo do Estado-nação europeu e que herda os paradoxos da modernidade ocidental, nomeadamente no que respeita às concepções das culturas extramodernas consideradas como primitivas. Através dos seus procedimentos narrativos e formais, da afirmação de uma estética da sensorialidade e dos afetos, o cinema de Maudurer torna sensível a matriz moderna e colonial do dispositivo cinematográfico, contrapondo um olhar feminista e anticolonial ao regime escópico hegemónico e apontando para a indissociabilidade entre o paradigma capitalista colonial e o paradigma patriarcal como padrões de dominação. Muito embora Maudurer nunca tenha definido, como já disse, o seu cinema como feminista, mas apenas como feminino, se este fosse entendido unicamente em termos de inversão masculino-feminino, verificar-se-ia uma replicação da dicotomia sujeito-objeto, bem como de outras categorias binárias associadas, entendendo com Émilie Noteris que, cito, o male gaze não tem avesso, que não existe um female gaze, fim de citação. Considero que o cinema de Maudurer coloca um olhar feminista e um paradigma escópico alternativo e contestatário dentro de um quadro de multiplicação e não de singularização sobre esse espaço-tempo preciso, olhar que é atualizado na esfera da recepção ao longo de horizontes temporais sucessivos. Obrigada e peço desculpa por todos estes percalços técnicos. Obrigada, Raquel. Não, foi bom você ter voltado para concluir. Já foi ótimo. Maria, posso só dar aqui uma indicação à Raquel, aquela que eu dei a todos, menos à Raquel. Raquel, decidimos aqui que as perguntas iriam ser colocadas oralmente por cada interveniente, ativando aquela coisa de levantar a mão. Uhum. E até aí estava a falar, já tinha começado o seu comentário, inclusivamente tinha uma coisa que te queria dizer. Pronto, pegamos a partir daqui. Thaís, força. Obrigada. Não, só para contextualizar, Raquel, na verdade eu estou colocando uma pergunta ao trabalho comentário ao trabalho da Cristina e da Tereza, falando mais sobre o aspecto metodológico da utilização da história oral no projeto, na produção desses pequenos filmes, né, e do documentário que elas disponibilizam. E eu estava contando que eu justamente participei de uma entrevista de história oral com o comandante Pedro Pires, né, líder da libertação de Guiné-Bissau e Cabo Verde. Foi uma entrevista de 13 horas de duração e a gente tem tentado produzir a partir dessa entrevista curtas-metragens, longas, depois eu vou passar os links para vocês, utilizando também o arquivo, né, misturando com imagens de arquivo.
E eu comecei a refletir dentro desse meu trabalho, assim, que já vem de antes, dessa passagem da história oral para o filme, que eu não acho simples, eu acho muito difícil, na verdade. Eu venho também de um trabalho como montadora, então eu tenho esse olhar da montagem, assim. Porque, para mim, a história oral, metodologicamente, ela não é cinema, né? Ela é gravada, ela é filmada como, né, como um registro, mas ela não é filmada como um documentário, como cinema. Né, pelo menos na experiência que eu tenho do CPDOC, né, a questão primordial é o registro do depoimento, né? Então, a gente tem problemas estéticos, às vezes problemas técnicos, uma entrevista que dura 13 horas de duração é uma fala que vai tentar dar conta, né, de uma narrativa, em geral, muito extensa, e que depois, para a gente articular numa linguagem fílmica, eu não tenho achado simples, assim, tenho achado bem desafiador. E aí eu queria saber um pouco dessa experiência de vocês nesse processo do trabalho que vocês estão realizando. E também, se vocês puderem comentar essa ideia de um projeto que está no YouTube, né, que tem essa perspectiva, acho que de alcançar outros públicos, como é que tem sido essa experiência? Tereza, você quer que eu comece? Você fala mais do YouTube. Obrigada pela pergunta, Thaís. Eu achei excelentes os trabalhos e certamente eu acredito que esse artigo seu e de Patrícia, inclusive, dialoga muito com outro trabalho que nós fizemos também dentro do grupo, que foi um projeto de extensão com a Comissão Municipal da Verdade de Juiz de Fora, que foi a cidade da onde saiu o golpe militar civil-militar e midiático de 1964, e também a cidade onde existe até hoje a conhecida penitenciária de Linhares, onde estiveram presos, entre outros, a nossa ex-presidenta Dilma Rousseff, que foi aqui também interrogada, onde funcionava a auditoria da 4ª Região Militar. Então, nós fizemos todo um trabalho de história oral também com sobreviventes, parentes, amigos de pessoas que foram torturadas, desaparecidas, e esse material todo depois foi consubstanciado num livro, e nós fizemos através da história oral. Com entrevistas, assim, nós utilizamos sempre essa metodologia do Museu da Pessoa, porque temos uma historiadora que participou desse processo conosco e que é alguém que há anos, hoje vive em Portugal, mas trabalhou com o Museu da Pessoa, fazendo entrevistas. E a grande dificuldade, eu também observo, eu sou do jornalismo, mas eu trabalhei com televisão, como repórter, muitos anos. E eu tenho uma preocupação estética que os historiadores não têm, absolutamente. E eu ficava muito... já fiz vários projetos, alguns anteriores ao tempo em que Tereza está aqui conosco, e sempre havia esse embate entre a questão estética, eu queria usar 2 câmeras, eu queria pensar mais no cenário, e o pessoal da história não estava nem interessado nisso, queria realmente só coletar o depoimento, depois transcrever, com todas as dificuldades que a gente tem também de passar de um suporte, né, audiovisual para um suporte impresso ou digital em termos de linguagem, né? Eu nunca consegui resolver isso, mas, de certa forma, é muito desafiador para mim, também porque não sou e vivo nesse deslizamento entre documentário e jornalismo. Eu falo em jornalismos e considero o documentário um gênero jornalístico, e vivo nesse embate com meus orientandos e com o pessoal do cinema, que considera o documentário outra coisa. Eu penso na ideia de jornalismos e de linguagens, e acho que a gente pode incorporar, lógico, né, tendo suas especificidades. E eu acho o trabalho do CPDOC, para nós, é um norte, em termos principalmente das entrevistas políticas, às quais nós sempre recorremos, né? E eu acho assim, fundamental que nós consigamos trabalhar melhor com os nossos alunos. Essa que é a minha questão, de seduzi-los com a ideia do que é trabalhar com arquivo, do que é descobrir, né, um registro em Super 8, um registro em 16 milímetros, uma foto antiga, e como é que isso vai te revelar uma porção de caminhos, né? Como também mostrou agora a Raquel, caminhos que ficam desconhecidos se você fica achando que só existe o eterno presente, né?
esse intenso presente. Então, eu acho que é um trabalho muito desafiador. Agora, Thaís, eu estou querendo ver se com Tereza e com um doutorando que vai pesquisar esse cinema de rua, nós conseguimos produzir curta-metragens não imitando o que o pessoal de São Paulo fez, ou o pessoal que trabalhou com Cine Paissandu, né, mas criando outras histórias, e nesse lugar de fala que é muito curioso, né, quando você sai daquela ideia eurocêntrica, né, e também no Brasil, quando você sai do eixo Rio-São Paulo, e você vai ver como as histórias se replicam no interior também, a maneira de assistir aos filmes. Você poderia não ir no Cine Paissandu, mas você estava indo aqui no Cine Palace ou no Cine Festival, né? Então, tem muitas coisas interessantes. Agora, eu acho que é um desafio. Eu acho que a gente deveria conversar até mais. Eu tenho o maior interesse da gente fazer uma troca, de ver como nós estamos resolvendo isso aqui. Nós temos todo esse material, algumas vezes, por exemplo, da Comissão da Verdade, nós transcrevemos, está num site abrigado no domínio da universidade, mas as transcrições, você tem um resumo e tem a transcrição inteira. No caso dos cinemas de rua, nós temos todo o material bruto, não são entrevistas tão longas quanto essa que vocês fizeram com o comandante Pedro Pires, mas são entrevistas de 1 hora e meia, que aí nós também decupamos, né, gravada já em sistema digital, e lançamos nesses webdogs de 5 a 7 minutos, que fazem algum sucesso, embora eu acho que a visibilidade deles seja menor, menor do que a gente gostaria. O que nós fazemos hoje é trechos desses docs, a gente replica também no Instagram. Aí a gente consegue uma visibilidade muito maior, né? Mas é um processo difícil também, mas muito interessante. A mim, que tenho esse temperamento de repórter, o que eu gosto mesmo é de entrevistar as pessoas. E os depoimentos são muito tocantes, né? São sempre muito emocionantes, lembrando que a memória, esse jogo entre fantasia, uma narrativa, recriação, mas é isso que me interessa. Eu estou mais interessada na memória do que na história, propriamente. E eu acho que é isso que o WebDoc também revela. Passar para a Tereza, para não ocupar muitos de vocês, e só vou me justificar, eu tenho uma aula que eu não tenho como deixar de abrir a sala às 8, então às 8 eu vou ter que me despedir e deixo a Tereza continuando. Obrigada pela pergunta, Thaís, parabéns, esse trabalho de vocês me suscitou milhões de questões, porque eu trabalhei muito com a Comissão da Verdade e essas coisas todas. Só complementando, acho que a Cristina já trouxe mais essa perspectiva, né, Thaís? E uma coisa bem interessante foi porque, digamos, eu sempre converso com a Cristina e eu chamo, ela não chama assim, a gente não chama oficialmente. Essa primeira fase dos webdocs, porque eu sempre olho essa primeira fase, essa primeira leva dos webdocs como numa perspectiva, né, dessa história da memória da ida ao cinema, mas serve muito a uma biografia dos cinemas, do que eles foram, conta a história daquele cinema, enfim. E quando eu cheguei no Concime, eu fui revisitar os materiais brutos, né? Eu acho que o momento para mim mais fantástico foi quando eu peguei aquele HD e fui fuçar aqueles depoimentos, né, assistir o material bruto, e eu já estava muito mobilizada por essa questão da memória das audiências, então eu comecei a encontrar esses depoimentos que era muito centrado na vida das pessoas, né, e dialogando com a Cristina, a gente pode também dar esse enfoque, assim, trazer isso também, e foi muito legal, porque a gente conseguiu resgatar algumas questões e pensar uma nova fase para o projeto. E uma coisa que nos mobiliza muito foi sempre pensar em como retornar isso, de certa forma, né? Em como dar visibilidade ao YouTube e ao perfil do Instagram, mas principalmente em devolver, de certa forma, essa questão para a cidade. Né? E aí, felizmente, em 2019 para 2020, a gente participou de um edital de cultura da Lei Murilo Mendes, que é uma lei da Secretaria de Cultura, né, de Juiz de Fora, e aí nós ganhamos o financiamento para criar um website que serve como repositório de tudo que a gente tem feito sobre cinema de rua, mas para uma linguagem
menos acadêmica e mais voltada para a sociedade. Então, a gente está num processo de finalização desse site, né, que tem todos os webdocs que já foram feitos, que reúne textos com crônicas, né, de pessoas da cidade sobre essa ida aos cinemas, as fotografias, a sistematização do acervo que a gente tem com as fotografias, porque um desejo muito grande desses entrevistados é de nos entregar a materialidade que eles têm. É muito comum a gente chegar na casa de alguém e eles estarem com a sacolinha ou com um envelope, com os panfletos que eles tinham, com os ingressos, com uma ou duas fotografias. Então, há um desejo muito grande. Às vezes, eles querem dar, né, Cristina? E a gente fica, mas isso aí não é seu, não é pessoal, mas tem esse desejo de que aquilo seja guardado, né, seja passado para uma outra geração. Então, foi muito pensando nisso que a gente resolveu sistematizar esse material no website, mas focando muito em devolver isso para a cidade. Tanto que acho que a Cristina não citou, mas também o próprio projeto, né, ganhou um prêmio em 2019 sobre Amigos do Patrimônio, por trabalhar nessa frente, né, de valorização do patrimônio imaterial da cidade. Então, tem nos enriquecido muito trabalhar com isso. E a grande questão é realmente mobilizar os alunos, porque não dá para fazer tudo sozinho, claro, né, com as outras demandas. Então, engajar os alunos, tanto da iniciação científica quanto no mestrado e do doutorado, nesse projeto tem sido um grande desafio da gente. Obrigada, Tereza, Cristina. Dá vontade de continuar aqui conversando, mas... E eu poderia fazer só uma pergunta, Maria e Filipa, para a Thaís e para a Patrícia. Eu não sei, porque eu tinha até me levantado a mãozinha aqui, uma mão assim, porque como eu teria que sair. Também só para colocar muito rapidamente, você desculpa, Bia, é porque eu acho que eu tinha levantado antes. Para mim, é uma questão também fundamental, é a questão dos arquivos. Arquivo audiovisual no Brasil, para você conseguir, é uma coisa assim dificílima, quando você também muitas vezes consegue, são latas de filmes que você teria que telecinar, depois digitalizar, aquilo está sumido, aquilo está totalmente disperso, uma ou outra pessoa que guarda, às vezes a pessoa também não te comunica, joga fora, você vai encontrar numa feirinha de antiguidade. Eu achei curiosíssimo o trabalho de vocês, pelo fato também, quer dizer, torcendo para que vocês consigam material na Cinemateca, né, esses problemas tenebrosos que estão acontecendo por lá, mas como é conseguir, se vocês têm algum tipo de essa garimpagem, como é que vocês fazem, se vocês têm algum protocolo de pesquisa para isso, porque é uma dificuldade. Uma época eu trabalhei com filme doméstico aqui, com um outro enquadramento, e foi dificílimo. É na raça, né, Patrícia? A gente diz que, desde o meu doutorado também, eu enfrentei esse problema, que eu trabalhei com imagens da ditadura militar. Então, a primeira coisa a fazer é buscar essas imagens, né? Mapear e buscar essas imagens, né, Thaís? E aí está a nossa diferença do método da Sylvie Ledeperre, porque a Sylvie Ledeperre chega num arquivo francês e está tudo lá, né? Basta... A gente tem que fazer algo anterior, que é constituir esse arquivo, né, esse acervo, através desse mapeamento. E aí consiste, Thaís completa, mas assim, a gente tem vários métodos. Primeiro, a gente parte dos filmes que retomam imagens de arquivo, e a gente busca a origem dessas imagens usadas. O outro é a busca com cineastas, né, com pessoas, entrevistas, né, onde a gente encontra um relato, um testemunho da existência de uma imagem, a gente vai atrás. As nossas apresentações em congressos como esse costumam render também, porque sempre tem alguém que conhece alguém que tem uma imagem familiar ou que tem uma história para contar. E a gente tinha um projeto, né, Thaís? A gente até inscreveu na FAPERJ, de constituir no próprio CPDOC um acervo de imagens domésticas da ditadura militar, mas na época que a gente apresentou o projeto, Bolsonaro ganhou as eleições e é óbvio que a gente não ganhou financiamento, né? Assim, o projeto foi super nota 10 e não sei o quê, mas não ganhamos financiamento. E a gente está à espera, a gente acha que isso vai ser realizado aí no futuro.
Eu acho que o protocolo, talvez o principal, assim, se a gente pode dizer que tem um protocolo, Cristina, é justamente isso, a gente está o olhar atento para os filmes que reutilizam os arquivos e a partir dessa primeira camada ir atrás do material original. Mas essa pesquisa em arquivo, eu acho que principalmente está aberto para tudo que aparece, encher a paciência das pessoas. No Brasil, o que resolve é você não ter o contato institucional necessariamente, mas você ter o contato da pessoa e você fazer um vínculo com uma pessoa dentro da Cinemateca, isso desde a minha tese, que também trabalhei com filmes amadores da Cinemateca. Minha tese só andou depois que eu pude nomear uma pessoa lá dentro e ir ao vivo e me apresentar, né? Então, são esses percalços mesmo, assim, e contar e com a surpresa. Esse filme da Inês, a gente descobriu assim, eu fui à Cinemateca Brasileira fazer uma pesquisa, eu nem lembro mais, Paty, por que eu fui, eu sei que Dos passei acervos da Inês. dos acervos da Inês. E aí, por Nova acaso, não, eu fui pesquisar alguma coisa que tinha sobre a Inês na Cinemateca, e por acaso, uma menina que estava lá, não é? Trabalhando na organização do acervo da Norma Bengel, que a gente nem sabia que estava lá, falou: olha, eu tenho um filme não, tem uma imagem aqui que parece ser da Inês Etienne, que veio no acervo da Norma Bengel. E aí, a partir desse fragmento dessa imagem, que a gente foi descobrir esse filme que está no Centro Simone de Beauvoir. Então, você ir seguindo as pistas e estar atento, né, ao que as pessoas falam, mas é muito difícil, Cristina. É isso, a gente acabou teorizando um pouco essas dificuldades, né? A gente tem um outro artigo, que é o Em Busca de um Método, que foi publicado na revista Intercom, que a gente realmente vai um pouco teorizando essas dificuldades, assim, narrando e teorizando, transformando elas em ferramenta teórica também. E tem um pouco, eu acho que um pouco do que você falou também, Cristina, que é esse trabalho de detetive, meio jornalístico, meio detetive, né? A gente se transforma assim nessa espécie de detetive, vai buscando as pistas, vai articulando as imagens, os textos e fazendo essas descobertas. Isso também faz parte do método, né? Bia queria colocar alguma coisa, não sei se a Cristina ainda quer falar. Não, muito obrigada, Maria. Eu me desculpo porque terei que sair. Obrigada Mas demais. Eu vou entrar em contato com a Thaís, Patrícia. Parabéns para a Raquel, um trabalho maravilhoso e Bom, depois eu vou consultar, entrar em contato com vocês. Agradeço a Filipa e a Maria aí pela condução, tá? Thaís e Patrícia, certamente Tereza e eu vamos entrar em contato com vocês. Grande beijo. Obrigada por tudo. Obrigada. Então, Meu Deus. Eu não sei se tem outras perguntas, mas eu queria perguntar para a Thaís e para a Paty se elas, como é que assim, para vocês falarem um pouco mais dessa encenação no filme da Delphine Seyrig, essa encenação desse arquivo impossível e desse momento violento que é irrepresentável, né? E aí depois para a Raquel também eu queria perguntar como é que ela vê, você vê a Sarah Maldoror, como ela navegava esse universo tão masculino que é do cinema de liberação da época, fazendo justamente assim, sendo única mulher e fazendo um cinema também diferente do que os outros faziam. É isso. E a encenação é problemática e foi problemática também na época, né? Porque no próprio Congresso, né, feminista, que comemorava o Ano Internacional da Mulher, né, dos Direitos da Mulher, essa questão foi colocada, né, assim, pelas próprias mulheres. Você reencenar a tortura, né? Você está reencenando a violência. Mas elas ali entenderam, e a Seyrig, ela faz uma defesa muito veemente dessa necessidade, né, da urgência, de fato, né? Era a maneira de se falar sobre o que não estava sendo falado e de produzir ali, tentar produzir um efeito imediato, que era a libertação da Inês, né? E a encenação ela é toda assim, com sangue artificial, né? Esse enquadramento contra a parede, mas elas tentam realmente, as falas são realmente as falas trazidas pela Inês. E a irmã da Inês participou desse processo. Ela conheceu a Norma Bengel, teve uma outra atravessadora, uma mulher que era amiga da irmã da Inês, enfim.
que conheceu a Norma. Então, a Norma tinha muitos detalhes das falas mesmo, dos detalhes das cenas de tortura que ela passa para a Delphine Seyrig. A Norma conta na biografia dela, tem algumas diferenças ali, coisas, uns buracos, umas lacunas, né, Thaís, que a gente não conseguiu descobrir, porque a Norma, na biografia dela, conta uma história que não é muito igual a que conta Seyrig e etc e tal. A Norma se coloca muito como realizadora do filme também, né? Como se ela fosse assim, tivesse participado efetivamente, mas o filme é só assinado pela Delphine Seyrig, que é uma outra questão, né? Por que só a Delphine Seyrig, se a Norma participou assim dessa maneira? Mas elas reencenam mesmo, elas tentam dar conta do que é narrado, e aí fazem essa encenação ao mesmo tempo muito artificial, né? Porque a pintura do rosto, né? Existe essa artificialidade para a gente entender que trata-se de uma performance, mas com as falas tiradas dos próprios documentos. Quer falar alguma coisa, Thaís? Não, acho que é isso, assim, o filme está dialogando um pouco ali com esse momento também desse cinema de vídeo, né, dessa linguagem experimental, da utilização da performance no vídeo. E ele, é porque a gente, não sei se você já viu ele todo, Bia, em algum momento a gente mostrou, ele segue o tempo todo nessa mesma linguagem, né? Depois que tem a performance da tortura, tem um momento em que essa atriz volta no jardim também fazendo uma performance, uma maquiagem muito carregada, então ele usa esse dispositivo o tempo todo, era um filme de impacto, e é uma coisa que a gente tem discutido, assim, que era um filme para o presente, né? Ele não era um filme testemunho no sentido de algo que vai ficar para a história. Ele era um filme que era para ter um impacto naquele momento da revisão da pena da Inês. Esse era o objetivo do filme, né? Então, que tivesse uma vinculação assim, imediata com o real a partir do impacto causado pela performance. E aí, uma questão que eu e a Patrícia acho que a gente tem que aprofundar e pensar é que é provavelmente uma das primeiras performances de tortura, né, no cinema voltado para a questão dos torturados brasileiros, né? Acho que a gente tem que ainda escrever sobre essa constelação, assim, não é a única, né? Existem outras, mas com certeza está ali dentro das primeiras. Mas é interessante isso que a Patrícia trouxe também, que está descrito melhor lá no artigo, assim a gente aprofunda um pouco, que teve uma discussão na época, né? A própria Norma traz isso no livro dela, né? As mulheres que já contestavam a utilização desse dispositivo, dessa performance, no momento que o filme estava sendo feito, né? Porque seria reproduzir esse olhar misógino nas imagens. E a Seyrig defende, né? Justamente por essa chave do impacto. Vai, Patrícia, responde. Quer responder a Tereza? Ela está falando qual é o impacto do filme. Não teve impacto. Peço desculpa, acho que a Bia tinha colocado uma questão para a Raquel. Isso. Sim. Tá. Obrigada, Bia e Filipa. Portanto, obrigada. É um pouco complexa essa pergunta, até porque há muitos detalhes e pormenores contraditórios na biografia da Sarah Maldoror. Ao longo de diferentes entrevistas que ela foi concedendo a diferentes pessoas ao longo da vida, há versões muito contraditórias e, portanto, é um pouco difícil responder a essa pergunta sem cair na ambivalência. Penso que, por um lado, é importante pensar que a Sarah Maldoror não é a única figura dentro de um cinema anticolonial feminino e de Sara Gossa em Cuba e na de Moira Forjás em Moçambique, mas penso que em relação a essa navegação num universo fundamentalmente masculino, o caso da rodagem do filme de Fuzis por Bantá é paradigmática. É um filme, a rodagem do filme é desde logo relatada com uma certa ambivalência. Há quem diga que o filme foi rodado nas zonas libertadas da Guiné-Bissau, em 1969, entre 1969 e 1970, não se conhece a data exata, e há quem diga que o filme foi rodado no Congo. Portanto, há muita imprecisão em torno da rodagem do filme, mas de qualquer modo é um filme que foi uma encomenda do governo argelino e procurava-se a produção de um filme militante que retratasse dentro do sistema de representação do
libertação da Guiné-Bissau. E a Sara fez um filme completamente diferente, um filme de ficção, e centrado numa personagem feminina, a Awa, uma jovem guerrilheira do PAIGC. E o devir material e a história material do filme são muito significativos a esse respeito. Por um lado, é preciso notar que a Sarah estava à frente de uma equipa de soldados técnicos de cinema do exército argelino, portanto uma mulher sozinha à frente de uma equipa masculina, e que, ao voltar à Argélia, as bobinas do filme lhe terão sido confiscadas, e no dia seguinte a Sarah terá sido expulsa da Argélia. Portanto, isso é muito sintomático das dificuldades dessa navegação feminina num território fundamentalmente masculino. E tive a oportunidade de entrevistá-la, como disse, nessa altura. Ela sublinhou muito o facto de ter sido sempre uma figura um pouco marginalizada dentro do cinema anticolonial ou do cinema dito político, já que todo o cinema é político, e também referiu as críticas que lhe eram feitas por escolher protagonistas muito belos fisicamente, como é o caso da Elisa Pestana, que interpreta a personagem de Maria no Sambizanga e que interpreta também a personagem feminina no Monangambé. Mas eu penso, sem dúvida, que essa navegação foi muito complicada e que determinou a relativa invisibilidade dos seus filmes até hoje. Hoje, depois da sua morte, digamos que os filmes voltam a ceder a alguma visibilidade, mas durante muitos anos os filmes da Sarah Almodóvar foram quase inacessíveis. Ainda hoje é impossível organizar projeções do Sambizanga por uma questão de direitos de autor. Portanto, eu penso essa e o trabalho determinou, sem dúvida, a história e o devir material dos seus filmes. Obrigada, Raquel. Thaís, se calhar podemos só... qual é a pergunta que a Teresa teria para colocar à Thaís? Teresa, está aí? Oi. Oi, gente. Não, eu queria só pedir desculpa, porque eu tive uns problemas, eu fiquei assistindo no YouTube, eu não conseguia colocar pergunta, enfim, aí foi meio traumático, e eu não vi a apresentação de vocês todos, então, para não tomar tempo, eu só queria saber se vocês, assim, que eu queria saber do impacto do filme, mas saber se vocês têm artigos sobre, ou se é possível ver, porque eu fiquei muito tocada, assim, realmente a performance é muito forte, né? Então, eu queria saber, que vocês falaram do impacto, então não sei se tem a ver com a história, né? Se teve impacto ou não, mas para poupar tempo, se vocês tiverem também algum artigo e tudo, para não tomar o tempo de vocês, tá? Obrigada. Tati, quer responder? Se responder a questão do impacto, na verdade, depois quero fazer um comentário para a Raquel. É rápido. Que bom te ver, Teresa, tá com saudade. Ele foi feito para ser exibido nesse congresso feminista, né, do Ano Internacional da Mulher, e ele teve um impacto ali entre as mulheres, mas ele não teve efeitos no Brasil, né, como tudo que era feito lá fora na época da ditadura, mas não surtiu efeito imediato. Mas, de toda maneira, era a época, né, assim, a partir dali começa-se a luta pela anistia e a pressão internacional pela luta pela anistia, aí sim, né, tem um efeito a longo prazo aqui no processo de redemocratização no Brasil. A gente tem um artigo publicado na revista Ecopós sobre especificamente isso, e tem o outro artigo do nosso método, que está na revista Intercom. Qualquer coisa eu passo para você depois. Eu passei aqui pelo chat, o da Ecopós, que é sobre esse filme especificamente. Está aí o arquivo, só baixar. Pode te ver, Teresa. Não, Raquel, eu fiquei... Primeiro, eu queria, se você puder falar onde que estão os filmes da Sara hoje em dia. E eu lembrei que quando eu estive em Cabo Verde, essa questão da invisibilidade, eu fiquei perguntando para o comandante Pedro Pires, o assistente dele, se eles tinham indicações de cineastas do período para me dar. E ele falava, tem aquele rapaz, o Flora Gomes. Em nenhum momento ele falou o nome da Sara Almodóvar, sendo que ela tem um filme que foi patrocinado pelo governo de Cabo Verde, no momento que ele estava à frente. Esse nome nunca surgiu, assim, eu já falei com eles sobre isso várias vezes. Então, que essa invisibilidade não é só na história do cinema, né? Eu acho que é dentro também, interna. Enfim, é um comentário. Sim, os filmes da
eu penso que estão quase todos a ter da Anushka de Andrade, porque já tive a oportunidade de organizar algumas projeções, 2 projeções, dos filmes da Sarah, das curtas, precisamente do Carnaval à Bissau e do Fogo e do Feu, e é sempre com a Anushka que entro em contacto. E a Anushka e a outra filha dela, a Enda Ducados, estão a levar a cabo todo um processo de restauro e de digitalização, nomeadamente no Arsenal de Berlim, que tem vindo a restaurar muitos filmes anticoloniais. E por acaso acho muito interessante o teu comentário, porque há realmente uma invisibilização não só do cinema, mas das próprias figuras femininas nos discursos heroicos que foram construídos sobre as guerras de libertação africanas. Talvez o caso da Argélia seja um pouco diferente com a figura heroica da Lila, mas nos outros casos há mesmo uma invisibilização da mulher. Josefina Grato, que era uma cineasta da Guiné-Bissau, que infelizmente morreu muito cedo, mas que fez parte dos 4 cineastas, nomeadamente o Flório Gomes, o Sana Nadá, o José Belama, que foram enviados pelo Amílcar Cabral para estudar cinema em Cuba, e a maior parte dos discursos, dos artigos e da conceptualização desse cinema centra-se nas figuras masculinas, excluindo a figura da Josefina Crato. Então acho que haveria que interrogar a que ponto é que esse discurso anticolonial, as construções historiográficas dos Estados-nação africanos pós-coloniais não replicam, em certo sentido, certas categorias e certos padrões hegemónicos que vêm, claro, do paradigma da modernidade e da colonialidade, particularmente no que diz respeito a questões de género. Sim, obrigada. Mas por questão de dor em organizar projeções, porque não se sabe muito bem a quem pertencem os direitos e acho que não há nenhuma cópia em condições também. Obrigada, Raquel. Eu partilhei aqui no bate-papo, alguém enviou-me agora mesmo o link para o filme nas condições. Pois fui eu, desde a data do falecimento dela, disponibilizaram no YouTube, foi o único que eu encontrei. Ontem eu dei uma pesquisada para ver se eu encontrava justamente os filmes dela, e o Zambizanga, não sei se pronuncia dessa forma, mas está disponível, ainda não assisti, mas quero. Pronto. Há mais questões? Tudo ok? Nosso tempo também está se esgotando, né? Era às 8h15, faltam aí 2 minutos. Então, se calhar, podemos encerrar. Não sei se Thaís quer colocar mais alguma coisa. Não? Então, é isso. Nos vemos 1h30? 1h30 do Brasil. 1h30 do Brasil. Isso. E que horas aí, Filipa, para quem está na... 5h30 da tarde. 5h30. Pronto, é isso. Pronto, bom descanso às brasileiras todas. Obrigada, pessoal. Obrigada. Até mais. Obrigada a todas. E peço desculpa pelos problemas. Vamos ver vocês. Saudades. Muito bom, gente. Da próxima vez que seja ao vivo. Sim. Por favor. Tchau, gente. Tchau.